E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu quero te convidar a sair do seu lugar, daquela pessoa que só assiste a vida passar e ser o protagonista da sua própria história. Ser aquela pessoa que vai levantar, vai realizar os seus próprios sonhos e não vai desistir diante de qualquer circunstância, tá? Eu quero trazer como se fosse um complemento do vídeo anterior que a gente falou sobre dar desculpa, sobre esperar o momento perfeito para fazer tudo que a gente precisa fazer e tudo que a gente sonha, e parar de ser escravo da circunstância, de esperar o melhor momento e fazer hoje o nosso sonho se tornar realidade, tá? Com aquilo que a gente tem na mão e criar novas metas e novos propósitos para que esse sonho se torne realidade. É claro que, gente, tem um monte de circunstância aí que desanima a gente, né? O corona, né, o Covid, tudo que a pandemia trouxe de ruim, tudo aquilo que ela tirou de nós, a liberdade, enfim, um monte de coisas, não só em relação à pandemia, mas a nossa mente, como a gente está tão atribulado com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para resolver e não sabe por onde começar, né? Mas hoje eu queria encorajar você de verdade, assim, a sair desse lugar, sabe? De escravo da circunstância, de tudo que a gente está vivendo e enxergar a possibilidade de realizar os seus sonhos, enxergar a possibilidade de ver a luz no fim do túnel e saber que existe esperança, que você pode conseguir fazer, mas que, claro, você precisa decidir isso, né? Precisa se levantar e precisa começar a agir, né? Então, eu queria trazer um pouquinho disso para vocês, até da minha experiência, de como foi para mim isso, porque mano, né, gente? Desculpa. A gente sonha em fazer um monte de coisa. A gente quer fazer uma super viagem, a gente quer comprar um carro, nós sonhamos em ter a nossa casa própria, nós sonhamos com um casamento, um curso, um intercâmbio, enfim. Tô falando de coisas que eu pensei, mas pode ter vários e diversos sonhos que você tem no seu coração e que às vezes você acha que tá tão distante, né? Não tá distante. Eu sei que cada um tem uma realidade diferente, né? E a gente tem que pensar de forma real, realista também, mas isso não quer dizer que seja impossível, ok? E é isso que eu quero que você pense hoje nesse vídeo. Eu quero que você realmente acredite que você pode realizar o seu sonho, né? Quando eu, há 3 anos atrás, morava no Brasil, quer dizer, eu morava no Brasil há 1 ano atrás, mas quando há 3 anos atrás eu e o Rafa decidimos, né, nos planejar, guardar dinheiro para vir morar fora, na época eu nem sonhava em morar fora, nem sequer, tipo, na verdade na minha cabeça só tinha assim, tipo, sei lá, vamos viajar, e mesmo assim viajar para fora já era muito difícil, devido à circunstância financeira daquele momento, né? Hoje eu não só viajei para fora, como eu moro fora, vocês entendem? Então assim, às vezes a gente sonha com algo e parece ser tão distante, mas aquilo pode estar mais perto do que a gente imagina. Mas para isso, a gente precisa levantar, agir, né? Colocar em prática algumas metas, algum planejamento, para que isso também se torne realidade em um determinado período. Eu queria falar com vocês algumas dessas metas que me ajudaram a conseguir alcançar, por exemplo, o que eu vivo hoje, né? E isso a gente pode usar para qualquer coisa na nossa vida, não é só morar fora, não é só viagem, não é só isso, ok? Pode ser qualquer sonho da sua vida que tá aí engavetado, guardado, ainda mais com tudo isso que tá acontecendo, você pode colocar em prática e pode se tornar real, ok? Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é visualize o seu sonho. Visualize aquilo que você quer realizar, sabe? Mas visualiza de uma forma real, física. Como eu faço isso, Roberta? Cara, tá? Você quem já assistiu os vídeos anteriores, você sabe que eu sou a pessoa doida da caneta, do papel. E eu tenho o meu livro. Eu tenho o meu caderninho dos sonhos, meu caderninho de orações, aquele caderno que eu escrevo de verdade aqui, ó. Eu colei aqui uma foto da nossa família com algumas frases, né, sobre sonhos. E de fato eu comecei a fazer colagem. Eu gosto de colagem, gente. Parece coisa de escola, mas eu acho que funciona muito bem. O nosso cérebro, ele funciona muito bem visualizando as coisas, concretizando, ele concretiza fatos, observando. Fora que a gente não esquece, né? A gente fica lembrando ali o tempo todo que a gente tem pra fazer. Então, por exemplo, aqui, ó,
o nosso sonho, né, nosso plano era vir para Portugal, então eu comecei a fazer colagens sobre Portugal, coloquei aqui a cidade do Porto, a cidade de Coimbra, que a gente ainda não sabia na época para onde a gente iria, qual a gente tinha vontade, comecei a fazer colagens sobre cômodos, gente, Deus é um Deus de detalhes, então eu quis fazer em detalhes, tá? Colocar colagens de como eu queria os cômodos da casa que a gente ia morar, tudo aqui se realizou, tem outros sonhos aqui. Tudo se realizou já? Não. Algumas coisas sim, outras não. Mas esse caderno me ajuda a visualizar e a não esquecer o que eu sonho, né? E a sempre me lembrar e sempre me fazer orar para que eu possa fazer o máximo possível para que essas coisas aconteçam. E pedir a Deus que me dê discernimento para fazer, né? Para ter sabedoria para fazer. Então, se o nosso cérebro precisa visualizar, faz isso, né? Se não for no papel, faça no computador, como você achar melhor. Mas coloca isso de uma forma visual, tem os quadros dos sonhos, faz uma cartolina, desenha com seu filho, né? Pede seu filho, para quem tem filhos, ajuda você a fazer também, enfim. Tem várias formas da gente poder se ajudar a visualizar melhor os nossos sonhos. 2. O que eu preciso? Então, você vai colocar na balança também o que você precisa para realizar esse sonho. Se for algo financeiro, quanto eu preciso guardar? Né? Quanto eu preciso de dinheiro no total? Quanto? Se for em relação ao trabalho, né? Tipo, eu preciso pedir férias para o meu chefe para ir para tal lugar ou para fazer tal coisa. Então, quando você vai falar com ele? Onde eu vou ficar quando eu for viajar? Quantos dias? O que eu vou querer visitar? Fazer um planejamento mesmo. Gente, a vida é tudo planejamento. Terceira coisa, como eu faço, né? Se você precisa juntar tanto, quantos meses você vai precisar juntar e quanto você vai precisar economizar todo mês para poder alcançar esse valor, né? Não vai deixar de pagar as contas, não vai deixar de cumprir aquilo que você tem que cumprir. Mas o que você precisa, né? Eu preciso marcar uma reunião com o meu chefe para pedir as férias, para alinhar isso. Entendeu? São coisas que a gente vai, no casamento eu vou precisar sentar, vou precisar deixar de sair mais para guardar dinheiro para pagar o buffet, para pagar meu vestido, para pagar isso, para pagar aquilo. Então, são coisas que a gente vai ter que abrir mão, vai ter que sair da nossa zona de conforto para que o nosso sonho aconteça mais rápido, ok? Então, a gente tem que ter em mente que algumas coisas vão ter que ser colocadas de lado por um propósito. Tá? Eu vou ter que deixar de comprar aquilo que eu quero, vou ter que deixar de sair para onde eu quero, para que eu possa realizar uma outra coisa, ok? Isso a gente precisa alinhar as expectativas. E o último, tenha fé, né? Acredite que esse sonho vai ser real. Se você de fato planejar e colocar em prática e agir, ele pode acontecer, né? Deus é o maior incentivador, ele é nosso maior realizador de sonhos, ele é o maior interessado em fazer acontecer. Então a gente tem as escolhas de acreditar, de ser a pessoa que vai acreditar, vai fazer acontecer. Você pode escolher vir aqui, pegar as minhas dicas todas e pôr em prática e começar a acreditar nos seus sonhos e fazer acontecer. Ou você pode ser vítima da circunstância e falar, eu nunca vou conseguir, porque eu não tenho, ou porque eu não posso, ou porque, sei lá, fulano, ou ficar olhando para a vida do outro também, né? Porque a gente é mestre em se comparar, é mestre em ficar olhando pro Instagram do fulano e falar, olha, mas fulano tem sorte, ó, fulano consegue, pra ele é fácil, pra você é fácil falar, entendeu? Só que a gente nunca para pensar que o fulano que consegue as coisas fácil é uma pessoa que teve toda uma jornada para alcançar aquilo que ele teve. Eu não sei o que o outro fez para alcançar aquilo que ele alcançou hoje, quanto trabalho ele teve para alcançar. Então a gente precisa parar de fazer essa comparação e precisa parar de sair da posição de vítima, ok? Né? Eu ouvi isso até de uma blogueira que eu gosto muito, que é uma pessoa muito sensata, assim, e que ela disse, gente, as pessoas me veem com 1 milhão de seguidores hoje, elas acham que foi da noite pro dia. Foram 7 anos construindo, né, a minha imagem, construindo tudo que eu faço até hoje, o meu trabalho, para que hoje eu alcançasse 1 milhão de pessoas, ok? E, tipo assim, todo mundo começa do zero, né? Todo mundo, até eu comecei do zero, ela disse. Então a gente precisa entender que tudo bem começar do zero, mas do zero você pode alcançar o céu. Só que você precisa fazer. Você precisa sair daí do seu banquinho aí, do seu sofá e fazer alguma coisa, né? Tenha fé, acredite, mas planeje, faça, visualize, ok? Então eu espero de verdade que eu tenha encorajado vocês.
a levantar do seu lugar, parar de ser escravo da circunstância e fazer alguma coisa. Eu sei que tem muito para ser feito e os seus sonhos podem se tornar realidade, mas só você pode fazer eles acontecerem se você acreditar, ok? Acreditar e fazer, tá bom? Se inscreve no canal aí se você estiver no YouTube e manda para os seus amigos, aquela pessoa que precisa dar um up aí para realizar os sonhos e para fazer acontecer, tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Um beijinho!